tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2011, terça-feira. O verbete é 1848, 5 páginas, 48 logias e 16 máximos. O tema é autoindulgência intelectual, a especialidade é mental somatologia. A grande verbetóloga de hoje é a professora Mabel Teles, que está aqui na frente, vamos dizer, no trono dos réus. No caso aí, o trono das rés. Porque tem mais ré, né? Agora, definologia. A autoindulgência intelectual é a predisposição ou tendência insidiosa de a consim relevar, aliviar, desculpar, atenuar, tolerar, justificar ou minimizar o subnível da autoprodutividade intelectiva, agindo de modo complacente com as omissões deficitárias, os desvios, lacunas e incompletudes pessoais quanto à auto-mental somática, sem empreender esforços efetivos nas autorreciclagens necessárias e oportunas. O pseudo-conforto da automisericórdia intelectual, a condescendência com os autotrafares mentais somáticos, a autocomplacência com os descumprimentos da interassistência intelectual, a pasmaceira intelectual consentida, a tendência de julgar a toalha frente aos desafios intelectuais, a apatia criativa perante os impasses pesquisísticos, o autoderrotismo prematuro diante do trabalho intelectual de difícil solução, o abatimento moral decorrente das heterocríticas recebidas à obra em elaboração, o esmorecimento frente às crises de crescimento intelectuais. Eu li aqui um pedacinho da fatologia. Agora, a falta de autossustentabilidade energética no labor intelectivo. Agora, na argumentologia nós temos reações. São 3 reações individuais quanto aos desafios proexológicos. Nas posturas, 10 posturas nosográficas relacionadas ao universo da autoindulgência intelectual, muito seriamente aqui. E na terapeuticologia, 7 medidas úteis para se evitar e ou combater a autoindulgência intelectual. Na remissiologia, dentre os 15 verbetes, destacamos automanobra dilatória, comodismo piegas, consim displicente, estafa intelectual e inatividade intelectual. Agora, a frase enfática. A condição patológica da autoindulgência intelectual merece atenção especial por parte dos intermissivistas, pois é passível de comprometer a realização plena da programação existencial. Você mantém algum nível de autoindulgência intelectual? Por qual razão? Rosa, você vai notar que a frase enfática está matemática hoje. Matemática superior. Agora, a pergunta. Venho naturalmente me identificando com a INVEX. Ainda não li o consensograma e não sei direito qual seria sua utilidade essencial. Por que lê-lo? Como pode me ajudar na INVEX? Olha, o problema é o seguinte, se você não vai ler, é aquele negócio do buraco, né? Faz um buraco, entra dentro, põe uma pedra em cima e não dá endereço para ninguém. Esse tem lá. Né? Então, veja, é preciso de ler o consensograma para você, vamos dizer, burilar as cláusulas da sua programação existencial. Agora, a INVEX pode te ajudar demais. É preciso saber se você ainda tem chance com a INVEX. Isso tudo tem que ver lá. Então, chegue na ACINVEX. Isso pode te ajudar muito. Outra. A partir dos 17 anos, meu filho passou a desenvolver bipolaridade, síndrome do pânico, depressão. O psiquiatra diagnosticou também traços de esquizofrenia. Ele é muito inteligente, tem clarividência, presságios, mas não sabe lidar. Hoje está com 29 anos. Não quer tomar mais remédios. Alega que o problema é só espiritual.
Nunca se sabe como falar com ele sobre o assunto. Ele debocha, magoa, leva tudo na piada. Leio muitas obras da Conscienciologia, livros de autoajuda e outros sobre esse tema, para compreendê-lo melhor. Já li várias vezes o livro da professora Malo, Sino do Estrangeiro. Ele me desnorteia, suga minhas energias, às vezes penso em desistir. Sei, olha, nós vamos colocar aqui, vamos ajudar. Você deu o nome aqui, vamos ajudar na TENEPS, tá certo? Agora, o problema dele é, antes de mais nada, psiquiatra. Agora, uma coisa boa é consciência terapia para ele também. Outro, sou residente de medicina. É comum acontecerem assins com pacientes e com CIEX e MELEX no hospital universitário em que estou, mesmo que involuntariamente. À medida que instalo o EV, às vezes acontece a desassim, outras apenas melhoram. E logo em seguida surge novamente a vampirização, cansaço e dor na nuca. Nessas ocasiões volto a melhorar, quando chego em casa faço muitos EVs e meus aparadores drenam o ectoplasma de meus ouvidos e nariz em auxílio meu e de tal com CIEX. Que o senhor me orienta para melhorar essas assins doentias. O problema é você trabalhar mais com as energias, o estado vibracional, quanto mais melhor. Agora, trabalhe com isso lá também, quando você tiver tempo. Durante os seus plantões. Outro dia o senhor comentou sobre a visão que teve da ovelha e que esta poderia estar relacionada ao Dia da Ovelha celebrada na Nova Zelândia. Hoje houve um terremoto escala 6.2 em Christchurch, na Nova Zelândia, cidade localizada na província de Canterbury, região famosa pelas suas ovelhas. Fiquei curiosa para saber se a sua visão teria alguma relação com o evento. Será que os amparadores já estavam antecipando? É preciso ver o resultado, o que deu desse terremoto, né? Como é que foi? Pessoas já morreram. Quanto? 65. 65. Acabou com Então eu já estava. Aqui, ó, estou sentindo um banho de energia. Então o processo é esse. Meus negócios são sempre assim. Entende? Na hora, às vezes dá simulcognição. Lembra do seu caso? Foi em cima do pinto. Mas às vezes vem assim, ó. Agora precisa ver o dia que foi e ontem. Eu tenho que olhar minhas anotações. O dia que eu anotei foi dia 16. Então faz 6 dias. Eu vi o negócio 6 dias antes. Agora, ó. Hein? Esse foi, não foi, tinha diferença de fuso horário. 15. E hoje é 22, que é exatamente uma semana. Que coisa. Agora, há umas coisas estranhas. Sabe por quê? Aquela minha retrocognição lá na Grécia, o local lá que eu localizei, o bicho que eu cuidava mais era rebanho de ovelhas. Eu vi no livro. O livro especifica o negócio. Agora, é direitinho as coisas que eu senti lá. A parte jurídica era desprezada por eles ainda naquela ocasião. Entende? Eles olhavam demais filosofia, política, uma opção de coisa, mas, por exemplo, eles não ligavam não davam muita atenção, o próprio Platão não dava atenção, por exemplo, para um contrato de serviço, de trabalho, de empresa. Eles faziam, mas eles não davam valor para isso. Agora vejam, o que eu estava fazendo era justamente segurando isso. Era processo de jurisprudência. Então era o povo menor. Não tem nada que ver com o SOC. O negócio não tem nada a ver. Agora, a turma, eu acho que eu já sei quais são. Entende? Tem os jônios, que é da Jônia, e tem o negócio desse povo que cuidava da ovelha, que é uma turma deles aí depois. Então, precisa de saber quando. Agora, precisa de saber pelo tempo, mas é que esses livros não sabem exatamente o tempo que tem. De qualquer maneira, mais de
15 séculos antes da nossa era aqui. É bem antes disso, pelo cálculo que eu fiz lá, no mínimo isso. Eu estava calculando que fosse mais de 2 milênios, mas 1,5 milênio é certeza, devido a esse povo que cuidava das coisas, que parecia ser mais esse. Agora, na descrição que eles fazem de alvenaria, os locais, tudo também não tem detalhes. É difícil de ver. Agora, eu sempre tive problema com isso, desde menino. Você há de ver, eu garoto, querendo saber das coisas que eu via. Então, minha mãe falava, não, vai ver no livro tal. Eu procurava, não achava nada. Não, não é igual, não é a mesma coisa. A história é difícil, muito difícil. Agora aqui outro. No carnaval estarei viajando para Foz. Queria aproveitar e fazer alguns laboratórios. Gostaria de saber se existe uma sequência ótima dos usos do laboratório. Tem sim, mas é de acordo com a pessoa. Você tem que chegar aqui, falar como é que é, quais são as suas necessidades, suas carências, suas fissuras, as lacunas. Aí a gente indica. Professor? Pelos cálculos aqui, seriam 3.500 anos atrás. Quanto? 3.500, você falou... Mas isso é o jônio que você está vendo, né? A jônia. Não, coisa da Grécia que você falou. Sim. Você falou 15 séculos antes de Cristo, então é mais ou menos... Mas o 15 séculos é no mínimo, é para trás. Eu não sei quanto. No mínimo é 15 séculos. Eu vi que é 1.500 anos. Mas eu calculo que seja antes, pelo cálculo que eu fiz lá e as coisas que eu vi, o ambiente. Até 4.000 anos atrás, por aí, não sei. Não, pode ter até 4.000 anos, só disso aí. Agora, tem outra coisa também. Se a gente for relacionar os processos do Egito com a Grécia, o negócio vai mais para baixo ainda. Que o negócio do Egito é muito antigo na Grécia também. Os papiros, por exemplo, aquilo que eles chamam hoje de papirologia. Esse livro lá, por exemplo, eles estudam o processo da papirologia. Tem um capítulo só sobre isso, um tópico grande. Então, o papiro, por exemplo, é muito antigo, eu já usava. Agora, o que eu estava fazendo é com papiro. O papiro parece que veio do Egito. E Alexandria era uma colônia grega no Egito, Alexandria também. Agora, é difícil caracterizar só com o que eu vi. Agora, eu não ligo para isso, não. Se isso tiver importância, eu vou ver depois. Tem coisa que vem através de numa década, vem um dia hoje, amanhã uma coisa, depois vem outra. Aquilo, quando você vê, todo o episódio ficou claro, sem nenhuma dúvida. É igualzinho, por exemplo, esse negócio da ovelha. Aparece aquela ovelha linda, eu nunca vou esquecer aquilo. Eu não sei porquê. O que há? Não sei nada. Aí a coisa, ela descobre lá o processo, a coisa vai. É sempre assim. Agora veja, no livro do Balzac é a mesma coisa. Eu não sabia de nada que o Balzac tinha inserido toda uma cronologia dentro das descrições. Dá o dia, o mês, o ano, tem tudo lá dentro, que ele começou a pesquisar e viu. Gente, eu tinha 30 e poucos anos, trabalhando sem parar. Uma loucura. Eu já tinha tido infarto depois desse negócio. Minha vida não... Eu tinha que viajar de 3 em 3 meses, ficar do processo para não ficar lá, senão eles achavam que eu ia morrer. A turma não queria que eu ficasse lá. Em 3 meses eu tinha que dar um jeito de viajar. Aí o Chico começou a insistir, porque o Chico também queria sair. De 3 em 3 meses a gente viajava. Agora só quero voltar ao problema da Grécia. Aquela época, o direito, lá não havia quase nada de direito, jurisprudência. Aí não. Você mexia com isso por quê? Porque era um processo, mas já havia sim. Havia os contratos, o processo todo, o negócio é mais sério que a gente pensa. Agora, o problema é que eles não davam valor para isso, porque eles queriam ser os tais filósofos. Agora, o que é engraçado é isso, o próprio Platão era assim. O Platão, esse autor lá é um dos que estão falando, são vários que já falaram. O Platão não ligava, ele não dava importância para essas coisas, não. Teoricão, não, parece um cara da universidade, mesma coisa. E ele tinha umas coisas dessas, você sabe, na academia, na entrada já tinha um negócio, já falando.
Mas havia uma legislação, tanto que o Sócrates foi condenado, havia uma Pois é, legislação. mas o Sócrates é carta fora do baralho, porque ele não escreveu nada e era contra. Não tem nada a ver com dizendo, ele. Ó, não, que a Sócrates é um boboca. havia Agora, outra coisa, o Platão é mais inteligente, mas mesmo assim, ele fez muita besteira. Entende? Agora, nós temos que entender o seguinte, eu queria ver se nesse meu caso tinha alguma coisa minha com relação ao belicismo. Pelo seguinte, todos esses caras mexeram com o belicismo, porque era obrigatório. Nessa minha vida, eu fui obrigado a fazer tiro de guerra. Esse negócio é brabo, é isso que eu queria ver. Mas é que o meu caso lá, pelo menos esse episódio que eu vi, não tinha nada não. Meu negócio estava muito sério, vendo os despachos das coisas que tinha lá. Agora, meu problema é o seguinte, deixa eu abrir o jogo que eu não falei tudo para vocês. Lá naqueles negócios, daqueles papéis, tinha relacionamento com rebanho de ovelha. Durma com barulho desse. Durma com barulho desse. Isso tem lá, não, esse já tem. Esse tem. Aí eu falo sem querer as coisas. Professor, aqui no ar, em cima, essa teletertuliana que há pouco falou dos laboratórios. Essa teletertuliana que há pouco perguntou dos laboratórios. Sim. Ela, antes de fazer laboratório, ela vai fazer uma orientação com quem estiver no dia. Então, ela vai ter todas as informações. É um homem, viu? Foi um homem? É. O nome dele é Tiago Sampaio. Então, Tiago... Ele vai estar aí no dia 5, no Ele carnaval. vai ser atendido por quem estiver lá. Você já fica sabendo que é o Tiago. Vamos ajudar o Tiago. Ok, aí ele pode perguntar tudo. Pois nessa orientação, mais de 1 hora explicando o laboratório. Vai ter, ele vai saber tudo isso. Mas ele vem aí, por isso que eu não expliquei muito. Se ele vem, né? Ele vai ter o banho de loja de vocês aí. Esse é o caminho. Banho de loja tem lá também. Eu quero dizer para vocês que isso que eu estou falando aqui é que nós já temos 324 sentenças dentro da Banana Technique. 324 até agora. Eu vou levar para 400, né, com a ajuda aí da galera. Essa questão só das ovelhas lá da Sim. O que tinha a ver essas ovelhas? Eu não entendi. Não, porque foi tudo mais ou menos a mesma situação, né? E depois apareceu a ovelha, e tem esse processo aí. Agora, o caso lá era problema de ovelha, rebanho, que eu estava resolvendo do ponto de vista jurídico da época. Meus negócios eram esses. Eu não falei nada. Isso aí eu não disse com vocês. Mas é por isso que fui procurar lá no tal livro. Aí eu descobri que realmente, dos mais antigos, a ovelha era o bicho que eles mais cuidavam. O negócio era seríssimo. Eu posso trazer depois o livro, está falando autópsia, as coisas todas. Esse livro já está em 8ª edição. É o que eles mais estudam helenismo no Brasil, esse livro aí. Ele é mais didático. Mas tem muita coisa, ele não tem cronologia, falta o timeline das coisas. É uma pena. Muito pouca coisa que ele faz de tempo. Valdo, outra coisa, mais ou menos dá para saber desde quando existe o papiro, há 4 ou 5 mil anos já existe. Por aí. Lá já havia. E outra coisa, lá o livro fala. E outra coisa, desde o início ele foi para a Grécia. Entende? O Egito e a Grécia, o negócio está tudo assim. De modo que essas coisas têm. Pergaminho que era... Não era o pergaminho que era das ovelhas, né? Não é? O pergaminho era feito Tinha pergaminho de diversas coisas, porque era o papiro. Mas não era bem o processo. Agora, as ovelhas eram de vidro lã, de vidro frio. Eles já usavam isso há milênios. Negócio de lã e frio, o negócio é antigo. Papiro não é vegetal, Valdo? Papiro é de origem vegetal, né? Pois é, mas é o papiro é esse que vinha lá, que é a papirolândia, a papirologia. E o Hércules era de Lanifício, né?
Hein? O Hércules trabalha. Sei, mas esse é do Rio Grande do Sul. Mas devia já vir lá de trás, né? Agora, que tipo de questão jurídica podia ter com a ovelha? Era questão de roubar a ovelha? Havia o conflito do processo as ovelhas estavam entrando no terreno do outro, o que eu vi lá foi um troço desse. Então houve, criaram uma demanda, isso que a gente chama demanda hoje na rabulística, na jurisprudência. Uma outra coisa, lá eu estou falando que eu sou da rabulística, não sou da jurisprudência. Eu já coloquei isso lá. Eu falo bem claro. Eu estou me expondo, abrindo o jogo. Todas as minhas credenciais, ou pseudo-credenciais. É a vida. Eu estava comentando com a Dulce que eu sempre compro queijo de cabra. Mas essa semana não tinha. Eu tive que comprar queijo de ovelha. Feta, né? Que é o queijo grego, né? É o feta. O negócio é o seguinte, é ovelha, eu não posso falar ovelha, não dá. Isso eu não posso. Vocês ainda não são ainda, estão muito jovens, né? Mas olha, quem é que vai falar sobre a autoindulgência intelectual aí? Nós estamos esperando. O que é que você tem para falar aí, Alindário? Eu entendi aqui na fatologia primeira linha, mas eu queria que ela aprofundasse o pseudo-desconforto da automisericórdia intelectual. Aqui é para passar a ideia de quando a pessoa ela se perdoa do ponto de vista corrupto e ela arruma uma justificativa digna, aparentemente digna, para ela não trabalhar intelectualmente, ela se conforta. Assim, momentaneamente, aquela desculpa dá um alívio, mas é um pseudo-conforto, né, que ela sente nesse momento. Por isso que eu coloquei essa automisericórdia intelectual, de você encontrar um motivo para não trabalhar, pode trazer isso, mas depois, lá para frente, vai te dar problema. Agora, outra coisa, em geral, você centralizou o tema em cima dessa intelectualidade, vamos dizer, improdutiva, né, do povo. Você fez isso de propósito. Né? Esse verbete, ele nasceu, não sei se vocês lembram, que uma vez o professor Valdo trouxe na tertúlia, ele falou assim, alguém precisa escrever sobre isso, sobre essa autoindulgência, né? Não era nem exatamente autoindulgência, era um outro termo. Justamente para a gente estudar o quanto que nós estamos produzindo ou não intelectualmente em grupo, né? Então, por isso que o foco foi mais nisso do alto rendimento. É o negócio do cadê o verbete, cadê o livro? Eu gostei muito quando eu li durante o verbete, muita coisa que a pessoa fica postergando e pega um livro e fica esmiuçando, revisando e assim, e nunca sai, né? Parece que, em parte, acontece comigo. Não sai do mesmo lugar, marca passa. Meu livro está há 6 anos sendo revisado. Tem um conceito que eu não coloquei aqui, mas até podia colocar, que é o pragmatismo intelectual, que é a pessoa que consegue se desvencilhar das tarefas intelectuais que ela assume. Então, nem todo mundo consegue isso, porque a pessoa vai se enrolando na tarefa e quando vê não tem resultado. Então, esse pragmatismo de você fazer, pensar, refletir, pesquisar e gerar um produto é uma coisa para a gente pensar, né? Como é que é cada um nessa realidade de ser pragmático do ponto de vista da intelectualidade. A questão do verbete, por exemplo. O verbete, eu agora estou pegando com afinco e quase certeza que vai sair aí, sei lá. Mas antes também eu não peguei com tanto afinco, ficava enrolando, né? E é isso que tem uma coisa, né, Lindo? A pessoa, vamos supor que a gente está começando a fazer algum trabalho intelectual mais sério, seja lá o verbete, seja lá o artigo, seja o livro. O ideal, no meu ponto de vista, é que a pessoa faça de começo, se ela não tem experiência, faz um pretinho básico. Entende? Faz aquilo que dá para fazer naquele momento, porque depois ela vai criando experiência, ela vai qualificando, ela vai melhorando. Agora, se ela já começa de cara, imaginando assim uma coisa extremamente estratosférica e falta experiência para ela, ela vai se enrolar. Então faz o que dá dentro daquelas condições, claro, tem que ser uma coisa razoavelmente bom, mas pelo menos ela fura
esse bloqueio, essa primeira dificuldade que ela vai encontrar. E depois ela vai tomar gosto. E ela vai adquirir confiança, e aquilo vai ficando assim, uma espécie de um jogo lúdico, e aí ela vai melhorando. Agora, se ela já começa, o meu primeiro livro é um tratado, aí complica a vida dela. Ela mesmo se complica. Não, meu primeiro livro tem que ser um tratado sobre qualquer coisa. É possível fazer, claro que é. Mas por que não começa no básico e depois vai construindo? Às vezes é melhor para ela. Mabel. Oi. Letra A. Na 7ª linha, de baixo para cima. Da fatologia? Isto. A baixa autoestima intelectual. Eu gostaria de saber que tipo de profilaxia pode ser feita para combater essa baixa autoestima. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar. A gente não resolve o problema de autoestima na teoria. Claro que isso pode ajudar, vai fazer às vezes uma consciencioterapia, ela pode fazer lá uma conscienciometria, ela vai ver o tipo de autoassédio que ela tem. Mas para resolver mesmo, ela tem que trabalhar, produzir, no meu ponto de vista, né? E tem que ter o produto na mão. Ó, eu consegui fazer isso aqui, ó. Pronto, faz de conta que seja isso, qual que for. Aí aquilo lhe dá um conforto. E ela fala, não, mas olha, se eu fiz um, aí vem o segundo ponto. Se eu fiz um, eu posso fazer 2. E se eu fiz 2, eu posso fazer 3. E de repente, quando ela vê, aquela baixa autoestima dela foi embora. Então, eu acho que a baixa autoestima não se combate só na teoria. A pessoa vai sentar na cadeira, vai trabalhar, aí vai conseguir um resultado e ela, com o tempo, vai se curar. Então, eu penso que a lei do maior esforço nesse aspecto é o melhor. O que pode acontecer? Ao invés de ela fazer isso, ela se auto-vitimiza. Aí ela vai para o outro lado. Não, porque eu não sou capaz, porque isso não é para mim, porque não dá, porque eu tenho essa dificuldade, veja bem o meu caso. Aí não resolve. Não, porque eu preciso estudar um pouco mais meu problema. E aí ela entra numa teorização que pode até resultar em alguma coisa, mas veja, às vezes o lado prático ajuda mais. Tá? Na solução, na solucionática da situação. Mabel, oi. Aquilo se... Oi. Seguindo isso que você está acabando de dizer, inclusive em cima da etimologia da palavra indulgência, você pode aprofundar a questão, se é que há, sobre a religiosidade influindo nessa autoindulgência. Tem muito. Não é? Tem essa coisa do perdão. Isso. O perdão ele tem, claro, todo o lado positivo de você compreender a outra pessoa e pronto, e ver que ela às vezes tem umas falhas e tudo mais. Mas esse auto-perdão é que é o problema. Que tem a ver com o problema da religião, sim, que é a história de você pedir perdão, nós pecadores, somos as vítimas das circunstâncias. Então, isso a pessoa pode ter um veio desse, que é, na verdade, né, Luci? Da humildade. E da auto-vitimização. Porque a humildade, né, e a auto-vitimização, elas andam juntas, né? Então, eu acho que tem sim. Você pegou um viés interessante aí de indulgência e religiosidade. E vitimização no fim da história, né? Você não acha que caberia aí introduzir a questão de religião? Vou pensar onde, né? A Rosa pode ajudar aí. Tá bem. Mabel? Oi. Eu vi aqui que na fatologia você colocou a tendência de jogar a toalha frente aos desafios intelectuais. Está na 5ª linha da fatologia. E eu vi que nos efeitos você colocou alguma coisa da psicomotricidade sobre a intelectualidade. Né? A prevalência da psicomotricidade sobre a intelectualidade. Mas eu vejo que muitas vezes acontece, você joga a toalha mesmo mantendo o foco na intelectualidade. Pela dispersão, sim, você só troca o... Não são excludentes. Eu vejo que isso é muito comum. Então, a minha pergunta é, se não te caberia, na terapeuticologia, alguma coisa de desassedialidade? Porque eu sei que você colocou, vamos ser pragmáticos, vamos escrever, mas não tem uma coisa, você tem que ter noção do desassédio. Eu coloquei o 4, que é o energossoma, né? Mas eu posso. Porque energossoma dá a impressão que você tem que ter energia para fazer, né? Mas não coloca realmente
a questão do desassédio, porque eu coloquei esse negócio do desassédio onde eu coloquei? Nessa listagem, né? Na página... Oi? Fuga, na página 6. Não, no item 6 da página 15. Eu coloquei a evitação desinteligente do heterodesassédio intrínseco ao labor intelectual. Mas, tem também posso pensar, talvez alguma coisa aqui, porque eu vejo que realmente não dá para a gente ficar perdendo muito tempo. Isso me assedia, isso não é útil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é bom ter noção de que certas dificuldades elas vêm pela demanda interassistencial que o tema requer. Então, se a gente escreveu muita bobagem ou muita coisa, vem o peso daquilo. Então, a pessoa tem que ter noção que, como é que antes eu conseguia fazer, agora eu não consigo mais, porque ela não percebe que o buraco aqui é mais embaixo. Nisso aí que você está falando, eu já vi casos disso mesmo, sabe? De a pessoa explicitar. Ela falou claramente que ela não vai escrever não quer escrever por enquanto, porque ela sabe que ela vai atender, ou ela vai ter que atender às consciências do passado. Assusta. Então aí ela fica um pouco, quem sabe, pusilânime, né? E ela retroage e, enfim, ou então ela às vezes não está preparada ainda. Aí cada caso é um caso, a gente não sabe. E realmente retroage, mas ela vai embotando daí, né? Porque é como se fosse uma derrota, né? Sim, é exatamente aquele tema que eu coloco isso. Porque eu vejo que a gente joga a toalha mesmo e vai fazer outra coisa. Não é porque a gente notou que está fazendo errado. Você vai fazer outra coisa, pelo menos alguma coisa você está fazendo. É bem por aí. É bem por aí. Então, já que eu não consigo fazer aquilo, deixa eu pelo menos fazer esse outro treco aqui, porque senão eu fico parada. Né? Mas eu acho, Ami, que se isso acontece, vai ter um momento que a pessoa vai ter que voltar, né? Sim, a pessoa sabe. É como se ela tivesse se dando um tempo, se preparando. É bobo, né? Porque tem que meter as caras mesmo. Ela vai ter um tempo, ela vai ter que voltar. Não adianta, vai chegar um dia que vai ter que ser colocado o dedo na ferida. Principalmente o intermissivista. Eu não vejo assim muita escapatória para isso. Tem coisas que o intermissivista, pelo menos, não quer dizer que eu estou com a razão, né? Mas que eu acho que a gente não tem escapatória. Por exemplo, mexer com energia, melhorar o desassédio, mexer com a intelectualidade. São coisas assim que comunicação que estão no bojo da PROEX de qualquer intermissivista. Uns mais, outros menos em alguma área. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que enfrentar o trem aí, né? Pegar o trem pela frente, o boi pelo chifre. Né? Ok, obrigada. Eu queria aproveitar esse tema que a Ana estava falando, e aqui na parafatologia, na terceira linha, tem assim, a falta de autossustentabilidade energética no labor intelectivo. Então, você que já coordenou o acoplamentário, o Fórum da TENEPS, que dicas que você pode dar para quem está querendo escrever para melhorar essa condição energossomática para enfrentar a pressão na hora de escrever? Tem algumas técnicas, o professor Valdo fala, que eu costumo usar e funciona muito, sabe? Por exemplo, a pessoa vai escrever, ela mexe com energia antes, ela mexe com energia durante, ela mexe com energia depois. Se a coisa, às vezes, por exemplo, quando eu estava escrevendo o livro, tinha momentos assim que a pressão aumentava, dependendo do capítulo que você está mexendo. Teve um capítulo específico do livro que foi o mais complexo. E aí, o que eu fazia? Eu levantava e mexia com a energia. Mas sabe, Cátia, tem uma coisa, você mexe com a energia e não desiste. Você senta o bumbum na cadeira de novo e continua. Escuta. Oi. Todo texto que a pessoa está redigindo pode fazer evocação. Faz parte do serviço. Faz parte do serviço. Agora, veja, se na primeira evocação ela falha, na segunda, na terceira, chega uma hora que ela vai chegar à conclusão que ela não é capaz. Então, faz assim, ó. Tem impressão? Mexe com a energia e senta. Eu me lembro perfeitamente. Eu sentava, olhava o computador, gente, aquilo lá ficava meio turvo. E eu falava, mas daqui eu não vou sair. E não vinha ideia nenhuma, eu falei, mas eu tenho tempo ainda. E eu ficava lá. Às vezes teve um capítulo que eu fiquei 3 dias assim, não saía nada. No 4º dia, pum, parecia que o céu era de brigadeiro, veio uma chuva de ideias, não tinha mais pressão extrafísica. Mas então eu vejo assim, ó, tem que ficar ali, mexe com a energia e sustenta. Mexe com a energia e sustenta. Vai chegar uma hora que esse gargalo passa. E quando o gargalo passa, aí fica gostoso.
Porque aí tudo é brincadeira, tudo é jogo, tudo é ideia, tudo é divertimento, do ponto de vista das ideias. Mas antes disso tem essa dificuldade, sim. Então eu acho assim, mexe com a energia e fixa naquilo que você quer, até passar. Mabel. Oi. Veja se eu posso acrescentar. Quando o autor percebe essa intromissão energética, se de repente a gente é capaz de direcionar para a assistencialidade, a coisa melhora. Com certeza. Não se é? você não se auto-vitimiza na hora e acha que você é o problema do universo, o seu tema é o mega assediado, que tem isso também, né? O autor fala, o meu tema é o tema mais assediado do planeta. Pronto. Porque o tema que eu escolhi, gente, aí ele está no buraco. Então, se você vai para o outro lado, né, Luci, que é o lado da assistência, o lado do desafio, o lado da ajuda, eu acho que já minimiza e desdramatiza demais. Eu concordo. O tema sozinho por si mesmo, não. O Hernandes está falando, lembrando que o tema sozinho por si mesmo não faz EV. Ele não fala por si. Não fala por si, Só para quem lê. Agora aqui. Durante a projeção, se o psicossoma for ferido por algum tipo de ferramenta cortante extrafísica, o ferimento será transferido para o corpo físico? E se for um ferimento letal no psicossoma, poderia dessomar o corpo físico? Aqui há duas observações. Já no século XIX, houve caso que eles constataram que a pessoa tinha sido feito um ferimento quando ela estava projetada numa sessão de materialização. E aquilo repercutiu no corpo da médium. E outra coisa é o seguinte, os assédios que levam à morte, quer dizer, os homicídios extrafísicos, eles existem, não é propriamente por causa de ferimento, mas é o corte das ligações do energossoma no corpo. Então, é cortar o cordão de prata, de algum modo, ou a ligação que chama cordão de prata, essa tradicional, alguma coisa nesse sentido. Agora, aqui é para você. Montemor está falando, o senhor poderia esclarecer e aprofundar na parafatologia, primeira linha, página 13, a relação entre as feridas psicossomáticas e a autoindulgência intelectual? É com você. Eu acho assim que todo o processo emocional, todo o processo psicossomático, ele acaba afetando diretamente o processo intelectual. As coisas assim, quando há uma superposição das emoções, há naturalmente uma minimização do mental soma. Então, vamos supor que a pessoa ela tenha dentro de si alguma mágoa muito séria, ou ela teve um esbregue muito sério, ou ela passou por uma perda, ela passou por uma separação, ou ela tem um caso mal resolvido, enfim, todas essas emoções aí que estão atrapalhando o processo emocional dela. Certamente ela tem menos liberdade, menos espaço mental para trabalhar com ideia. Então, uma coisa, eu penso que está diretamente conectada com a outra. Então, ela tem que, vamos dizer assim, minimizar todos esses problemas afetivos para que o mental soma surja dentro dela, para que ela dê valor ao mental soma. Porque também tem mais uma coisa, se ela é muito magoada, muito ressentida, muito autoassediada, com algum processo emocional, ela não consegue dar valor às ideias, porque a emoção prevalece na vida dela. Ela se apega àquelas emoções, é um apego. E isso, vamos dizer, ocupa o espaço mental dela. Aí, se ela trabalha essa área, ela vai ter espaço mental para se dedicar a uma outra coisa. E aí pode ser que o processo intelectual ele fique mais desimpedido. Eu penso assim. Eu já ouvi o senhor comentar que tinha sido escriba em outras vidas. Poderia explicitar melhor suas retrocognições como escriba? Será que já trabalhamos juntos? Olha, você tem que pensar o seguinte, aqui tem dezenas de ex-escribas e também ex-pitonisas.
É lógico que deve ter havido alguma relação, porque não? Tudo é possível. Agora, o meu caso, como escriba, e esse que eu estou percebendo lá, é que eu ali no caso, eu era escriba do meu próprio trabalho. Eu estava trabalhando igual um jurisconsulto de hoje, um jurista que esteja estudando o negócio de algum processo dele mesmo. Quer dizer, eu não dei para outra pessoa fazer, eu estava fazendo direto. Estudo, então, ocorre. Agora, não deixa de ser escriba, né? Tudo é, né? O que vocês são como autores? Escribas. O processo todo é esse. Agora, professor Valdo, voltando a essa última pergunta das feridas, quem sabe uma saída para a pessoa é ela tomar aquele processo emocional dela como tema de pesquisa. Porque quando ela faz isso, ela obrigatoriamente vai colocar o mental soma para estudar a problemática, que seja lá um processo emocional qualquer. E isso vai ajudá-la, porque ela aí ela dá uma virada no processo. Uma saída. Ela vai abordar o problema por outro viés. Tá certo. Oi. Na página 13, na terceira linha, você fala da perda do time da GESCOM em elaboração. O que você mais percebe nisso, nessa perda do time? Aí eu vejo assim, ó, há um contingenciamento que o autor vai criando pelo próprio trabalho, que vai ajudando ele na elaboração de qualquer GESCOM que seja o verbete, seja um artigo, seja um livro. E isso, ele tem uma contrapartida extrafísica, que é o amparo de função que ele consegue naquele momento em que ele começa realmente a se dedicar a uma obra. Então, vamos dizer assim, o cenário é montado a favor dele, em função dele. Quando eu digo em função dele, é porque ele se deu, vamos dizer, ao mérito, vamos chamar assim, ou ele criou condições para que isso acontecesse. Mas aí, na vida dele, passa lá um vento noroeste, e quando ele vê, ele se enrola com alguma coisa e começa a se distanciar daquele projeto inicial. E aí ele começa a se distanciar e ele vai perdendo o timing, que era a vivência daquela GESCOM na sua integralidade. Porque quando você, principalmente se você está escrevendo um livro, mas o verbete também, você entra naquela temática e parece que você vivencia aquele tema, né? Quem já escreveu alguma coisa sabe disso, 24 horas por dia. Agora, se você perde esse momento, tudo fica mais difícil lá na frente. E o próprio autor também, ele já é outro daqui a 6 meses. Então, é como se o filho... O processo é que esfria o processo. Esfria, perde o ritmo, e a embocadura, perde tudo. E aí, para retomar, às vezes é complicado. Então, não vale a pena perder o time. O bom seria se todos nós conseguimos manter... Agora, chega num tempo que a pessoa passa o gargalo, aquilo fica natural para ela. É natural, né? Ela já começa a viver aquilo com naturalidade, ela não tem mais altos e baixos. Qualquer hora que ela pegar, sai bem. Por isso que eu vejo nos filmes americanos, tem muita coisa boba. Sempre, quando a pessoa vai escrever, ela joga um monte de papel no lixo, que ela não está com inspiração. É isso mesmo. Essa bobagem tem na maioria desses casos todos que eles falam. Isso não corresponde à verdade. Não é assim. Não é assim. Não. Mas fala. Mabel, é o seguinte, essa enrolação do autor, estou dizendo o autorando, né? Seria o autorando, que ele enrola, ele tem condições potenciais para escrever e não consegue. Qual Como acontece com vocês? É isso que você está falando? Comigo também, com mais gente. Mas, bom, estou falando mais de mim. Na sua opinião, quais as causas disso maiores, ou a causa, sei lá? Eu acho, Aline, que não tem uma causa, né, única. Porque aí, no caso, cada caso é um caso, não é assim? Mas existe algumas condições que a gente pode levar em consideração. Eu acho que o primeiro caso a ser estudado é o processo pensênico da pessoa. Ela é retilínea ou ela tem uma pensenidade tortuosa? Porque, às vezes, o processo ele é mais embaixo, né? Então, eu tenho que ver assim, eu sou uma pessoa do enrolation normalmente, do circumpensene, ou eu sou uma pessoa mais, vamos dizer assim, focada. Claro que o ideal para o autor
é diminuir o máximo que ele puder de circunpensene, porque um pensene aqui fantasioso, desviante, gente, vai levar a pessoa lá para o outro lado. E quando ela viu, o tempo passou. Tem aquela história que a Rosa até melhor que eu para matemática, né? Você está indo numa linha reta aqui, ó. Se você desviar 1 milímetro do seu ângulo, daqui a uma semana você está lá no outro lugar. São quilômetros são quilômetros de distância. Então, aí a gente tem que ver essa coisa da circunpensenidade. Isso é uma coisa. A outra é, eu fujo das coisas difíceis na minha vida. Essa é uma outra coisa. Eu tenho a mania de fingir que não é comigo. A lei do menor esforço. A lei do menor esforço de novo. Eu sou esquiva. Empurro com a barriga. Porque, por exemplo, quer ver, olha, eu vou contar um caso meu agora fazendo a minha meia-culpa. Eu estou fazendo lá a minha dissertação de mestrado. E tem uma parte da minha dissertação que eu não gosto, que eu não entendo nada, que aquilo para mim é um bicho de 7 cabeças, que é a parte estatística. Mas não é uma estatística simples, é uma estatística complexa. Aí o meu orientador pegou... Mas você tem um especialista. Mas tá danado, Valdo, porque eu perguntei para todos os professores de Foz do Iguaçu, nenhum professor de estatística sabe aquilo. Você vê o tamanho da encrenca. Aí o professor, meu orientador, ele me deu 80 páginas de estatística. E falou assim, agora você pode analisar. Eu cheguei aqui no Foz do Iguaçu, isso foi em Curitiba. O que eu fiz, Arlindo? Eu peguei aquelas 80 páginas, coloquei numa gaveta e falei assim, eu vou fazer de conta que isso não existe na minha vida. E deixei lá 15 dias. Só para eu, vamos dizer assim, metabolizar a encrenca que eu tinha que enfrentar. Então, veja, eu estou contando isso em um caso de estatística. Quantos de nós não fazemos isso nas nossas GESCONs? Que a gente, vamos dizer, deixa de lado... Isso é um avestruzismo. É um avestruzismo, entende? Aí entra muito, eu acho, o processo emocional, que é uma reação dramática perante uma realidade que precisa ser enfrentada. No meu caso, agora, obviamente, já tirei os papéis da gaveta e já estou enfrentando, estou no último teste das 80 páginas. Mas, veja, é preciso fazer isso. Senão fica no embromeixo. Então, a pergunta é, tem uma frase do professor Valdo que é, o dia é hoje, não é assim? Hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia. Então, a gente tem que acordar de manhã e falar assim, hoje é o grande dia, é hoje que eu vou resolver aquele verbete, não vai passar de hoje. Agora, já escrevi também sobre o dia matemático. Dia matemático. É isso aí. A pessoa se ajustar. Agora, tem uma coisa, né? Quando a gente começa a enfrentar o problema vai ficando pequenininho. O problema antes era uma montanha e você ficava pequenininho. O problema é que a pessoa, ela amplia. Amplia demais. Se ela começar só a pensar teoricamente no problema, ela amplia o conflito. Exato. Agora, quando a pessoa enfrenta, começa a diminuir. Pronto. Aí chega uma hora que ficou então, fácil. Nunca se deve ficar apenas teórico. O teórico é autoassédio puro nesse caso. Não dá para ficar no teórico. É verdade. No caso, existe uma base. No meu caso, eu li demais sobre um assunto aí que eu li, sei lá, não sei quantos livros e fiquei enrolado. Aí agora, eu sou persistente. Não é caso de ficar enrolar de preguiça intelectual, mas peguei um monte de coisa e aquilo para organizar toda essa coisa. Agora você tem que fazer a triagem. Você tem que ver daquilo tudo que você leu, o que serve e o que não serve. E o que não serve, gente, não serve, não é assim? Então você deixa de lado, passa para foi fulano que falou, problema do fulano. Para o meu caso, isso não me serve. Aquilo me serve, mas eu vou acrescentar alguma coisa. Então é um momento de limpeza. A pessoa tem que fazer uma limpeza no material, uma depuração de todos os conteúdos que ela conseguiu e ver, isso eu vou usar, isso eu não vou usar. Isso me lembra um pouco do antibarulhismo da professora Kátia. Isso serve, isso não serve, isso eu vou guardar, pode ser que sirva para depois de amanhã. Olha, isso aqui vale a pena. Então, essa limpeza, quem sabe, é que está faltando. Para você ver qual é que eu vou usar e vai ser útil para a minha obra agora e qual não. Porque se você ficar assim patinando naquilo tudo, naquele turbilhão de informações, não vai sair do lugar. Não, ele está saindo mais agora porque eu concentrei na conscienciologia. É que eu uso coisas da convencional para conscienciologia, aí fica difícil.
Mas agora eu estou centralizando tudo quase só na Conscienciologia. Então, aí vai ficar mais fácil. Eu acho que vai ficar mais fácil. Porque aí você vai falar do que você entende, assim, está vivenciando agora. E não vai ficar citando apenas, né? Quem sabe seja mais fácil. Agora, tem uma coisa nisso que eu acho que vale a pena falar também, que é o apego às ideias. Esse é um problema sério de muitos de nós, né? Então, a gente tem uma ideia e a gente quer defender aquela ideia, encaixar aquela ideia lá no meio do artigo, porque, afinal de contas, e às vezes não cabe. Aquela ideia não nasceu para aquele modelo. Então, você vai guardar essa ideia e jogar em outro lugar. Mas aí o autor insiste e vai para a revisão. Aí a revisão fala, olha, essa ideia aqui está um pouco deslocada do contexto, e aí o autor surta. Porque, afinal de contas, ele gosta daquela ideia. E a ideia, às vezes, é boa mesmo. Só que, naquele contexto, daquela maneira, não é o ideal. E aí ficam 3 meses de discussão entre autor e revisor, né? Então, aí também nem sempre é positivo, tem que ver. Tem que ver se vale a pena manter aquela ideia. E ele acha que vale a pena, ele mantém, ou não. Agora, tem que ter uma certa flexibilidade nisso. Isso não quer dizer deixar de lado a sua ideia, mas também não ser turrão, excessivamente, com um ponto ali que é, às vezes, uma coisa assim menor no contexto. E aí que empaca todo o processo de revisão do livro, da obra, do artigo, do verbete. Ora, uma coisa que seria bom a gente esclarecer, que você falou aí, logo no início, sobre a pessoa fazer estado vibracional, mexer com energia, tudo isso. Aí tem uns aspectos que são, vamos dizer, no tempo. Quando a pessoa trabalha mais com as energias, há 2 reflexos positivos que só com o tempo a pessoa vai ver. O primeiro, ela vai fazer a convergência das ideias. E o que você faz? Na hora que faz essa convergência, ela sintoniza aquilo e no ambiente dela, tudo vai dar para aquilo. Então, a sincronicidade com o sinergismo, ele começa a ficar cada vez mais potencializado, o sinergismo. E, com isso, o que se passa? O holopensene vai ficar adequado ao processo. Conceptáculo, então, né? Já não vai ser aquele assunto, já não vai ser a cara do Arlindário, vai ser o holopensene dele, é o assunto. Bateu ali, mesmo a pessoa que não sabe, ela vai caminhar para aquilo. Por quê? O próprio holopensene, a tendência dele é segurar tudo que tem lá dentro, entende? Então, isso aí é muito sério. Agora, a pessoa só capta essas coisas se ela desenvolver mais energia, melhorar a sinalética. A egrégora antiga, eles explicavam justamente isso para os iniciados. Então, por exemplo, o seu holopensene, que é a egrégora, a tendência dele é a seguinte, é ficar tudo de acordo com você. Toda coisa que seja diferente ou corpo estranho, o ambiente expulsa, não deixa vir. Agora, na hora que você sintonizou e aquilo ali ficou o leitmotiv da situação, a coisa mais séria, o cerne do assunto, tudo vai caminhar ao contrário, para fazer a confluência, a convergência dentro do problema. Aí potencializa tudo. Se a pessoa, por exemplo, ela está no mesmo lugar, que é o uróboro, e ela anda do mesmo jeito, mas não muda nada, não resolve nada. Agora, se ela está no uróboro, mas ela está criando a coisa nova, a potência do holopensene amplia. É como se fosse um dínamo. Aquilo vai aumentando a potencialidade do dínamo. Então, isso aí, do ponto de vista de energia, que é a energossoma, favorece e enriquece mais o mental soma, que é o processo do discernimento. Devido o quê? Acumulação. A sua vida fica com o acumulador daquela energia. Há uma acumulação do processo. Tudo há uma convergência. Então, é bom pensar nisso. Não é só o processo de fazer estado vibracional, bonitinho, para limpar o ambiente. Não é não, o negócio é muito mais sério. O resultado é muito maior do que isso. Agora, eu, por exemplo, eu não tenho mais preocupação com isso há dezenas de anos. Eu criei isso muito cedo. Aonde eu vou, faço isso.
A coisa mais interessante que tem é que, quando eu viajava, chegava no hotel, eu começava a trabalhar, eu via tudo que estava errado no hotel antes, para fazer depois a minha bolha de trabalho, a minha tenda, você está entendendo? Especial, que é o rolo pensene. Isso cria, vamos dizer, uma tranquilidade intelectual para a pessoa em frente. Não, cria uma automotivação definitiva. Vê se me entende o que eu quero dizer. Automotivação definitiva. É isso que vocês, às vezes, não entendem a meu respeito. Quem trabalha muito comigo não entende. Você está entendendo? Como é a graça me chama, né? Eu sou Duracell. Entende? Isso aí é um problemão. O povo não entende. Agora, veja, eu não gasto energia. Uma pessoa que for começar a fazer essa técnica ou viver desse jeito, ela vai gastar energia, preocupação, ela vai pensar nisso. Eu já não tenho isso mais. Isso é normal, é minha respiração natural. Presta atenção, respiração. Vamos entender bem. Vocês não ficam pensando toda hora como é que você está respirando. Quem é que está respirando pela narina esquerda mais que a direita? Ninguém sabe. Está entendendo? Então, isso aí é que eu procuro passar na questão do EV. A base toda por aí. E outra coisa, não falei aí de arco voltaico, não falei de mega euforização, não falei de encapsulamento, tudo é decorrência. Agora, então, veja bem, você já pensou a hora que você entra nisso com o seu tema e aquilo vira o cerne, o olho do furacão do seu trabalho? Já pensou a potencialização que isso não vai criar? Pensa. O auxílio do amparador de função a você. Por quê? Você abriu os caminhos, mas só os positivos. Você não abriu o caminho para o underground, ou a coisa negativa, ou, entende? O anticosmoético. Professor Waldo, eu estava ouvindo a Mabel comentar sobre isso, e eu estava fazendo uma associação de ideias justamente com essa questão de sintonia, né? De você, na verdade, utiliza o estado vibracional para sintonizar em algo muito mais sutil e materializar aquela ideia, como uma agora você tem que pensar na sincronicidade. Ela existe, ela, vamos dizer, ela é onipresente, ela permeia toda a realidade do cosmos, em qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer consciência. Você está no fluxo do universo, né? Então, a hora que vem a sincronicidade, aí é que entra o sincronismo, a sincronia, a sintonia, o sinal, qualquer coisa. Aquilo que eu estava ontem, que eu dei aqui aquela relação para lá, de todas aquelas coisas que tinham, empatia, charme, tudo é a mesma coisa. Você está entendendo? Ali o tempo todo, tudo ali. Agora, chega num certo ponto que você é isso. Então, você, sua consciência, é o seu tema. Vocês entenderam? Então, houve uma assimilação. Você é o tema. Por causa do holo pensene. Eu, por exemplo, eu sou o tema da conscienciologia. Há muito tempo que eu sei disso. Eu respiro isso. Não tem jeito de fugir. Agora, chega num ponto que a convergência para tudo isso. É isso que eu tentei expor na técnica da projeção por imersão, que fundamenta tudo. A pessoa entra e só pensa naquilo. Não tem jeito. Ela acaba atingindo o processo. Porque o que a gente procura, a gente acha. Se nós procurarmos com técnica, você acha mais depressa. Mas, Waldo, ajuda numa coisa assim. Você, por exemplo, já passou desses problemas, mas, enfim. Você muda de tema, né? Às vezes você escreve 2 verbetes em um dia. Então, são temáticas, 3 verbetes por dia. São temáticas distintas. O motivo básico é o mesmo. Eu sei, o motivo básico é o mesmo, é por isso. Consciência, evolução, cosmoética, prioridade, não muda. O convergência está aí. Está aí. E outra coisa, chega num certo ponto que quando tem uma nuance nova, já chama atenção demais. Já não é mais um assunto enorme que chama atenção, não. É uma fibra, um lampejo, uma coisinha,
um vestígio, aparentemente insignificante. Aí você começa a dar valor para as nuances, entendeu? Que é o detalhezinho. Por que é que eu faço tanta questão aqui na questão do detalhismo? Para ver se leva vocês a pensar desse jeito. Agora, o problema mais sério é o paradoxo. Quanto mais você queira ter cosmovisão, mais detalhista você vai ser. Então, isso é terrível. Então, eu digo para você, uma monovisão, ou um quadro, uma figura, uma paisagem, uma ilustração, se ela é pequena, é lógico que ela tem menos detalhe do que uma paisagem grande. Raciocina só nisso. Isso é um processo matemático. É uma matemática, aí no caso, quantificadora. É a matemática quantificadora do processo. Agora, veja, a hora que você pega e põe a matemática qualificadora, tudo muda. Você está entendendo, Rosa, o que quer dizer com isso? Né? Então, acabou. E outra coisa, as bobagens todas teóricas, apenas de fazer equação em torno disso, tudo é bobo. O problema que eu quero ver é na prática, o resultado do processo, de acordo com aquele tema. O que deriva dali? Eu quero ver os filhotes, os dividendos que nascem dali. Isso, ó, vem assim. Agora aqui. Passei por todas as etapas comentadas pela Mi e pela Mabel dentro do CAEC. Resolvi partir para o autoenfrentamento e consegui alguns resultados. Apresentei 2 seminários de pesquisa no IPC. Estou nos finalmente de um livro, escrevi 3 artigos, um para ser publicado pelo Journal e 2 que estão sendo avaliados por editários. E não fui hoje à tertúlia por estar trabalhando no meu primeiro verbete. Estou muito grata a todo o aporte que recebi pelos conscienciólogos para tal resultado. Marilza de Andrade. Como o senhor vê as revoltas populares que têm derrubado a ditadura da Tunísia e Egito e que agora pode derrubar o da Líbia? Esses esforços são resultado da Reorbex? Tudo indica que vai ter, mas tem muita coisa pela frente. Agora, de qualquer maneira, isso aí já é uma luz no fim do túnel e não é o trem que está vindo, não. De modo que tem chance, parece que é bom. Eu gostaria de deixar uma sugestão quanto à superação de mágoa, expondo o que funcionou comigo no meu laboratório consciencial. No curso Prática do Desenvolvimento do Parapsiquismo Avançado, é um curso com metodologia avançada que envolve auto e heteroassistência. Aprendemos a nos curar fazendo assistência, como Mabel mencionou. O curso chama PDPA, Prática do Desenvolvimento para Psiquismo Avançado. Isso é feito por quem? É o do Mário, né? Então, ó, é esse aqui. Você já fica sabendo. Explica isso tudo aí. Essa moça que participou da história, a Isabel. Quem é que está com o microfone? Oi, aqui. Mabel, gostei muito do verbete, muito bom. Eu só queria que você explicasse melhor, que eu não entendi bem, no detalhismo, em sinergismologia, o último item. Ah, aqui a carência. Oi? Alô? A carência do sinergismo é dos atributos conscienciais. Então, você tem vários atributos, né? A gente tem vários, tem até um. Tem em algum lugar, né? Não tem mega. Olha lá, tá. Os 20 mega-atributos propulsores da evolução. E a falta de sinergismo entre eles pode dificultar, né, a produção intelectual. É nesse sentido. Eu não tinha associado a esses atributos aí. Entendi, obrigado. Nada. Aí, quando na página 15, quando você trata de posturas, eu gostaria que você me explicasse a questão da vaidade, porque eu considero assim, será que é pelo fato de o autor querer publicar apenas, paralisando a produtividade mental somática? A verponologia, ela é mental somática. A questão é apenas publicar? Não, apenas verpons. É assim, ó.
Primeiro, todo intermissivista, ele, vamos dizer, imagino eu, entendo eu, não sei se estou certa, que a gente tem, assim, um compromisso com o Verpom. Com certeza. Nós temos esse compromisso, a gente teve curso intermissivo, provavelmente a gente tem que trazer algumas ideias aqui inovadoras. Então, o comprometimento com a verponologia, ele é um fato. Tanto é que tem esse segundo congresso, né, que também não dá para tirar o corpo fora nessa situação. Então, isso é um lado. O outro lado é a pessoa que não escreve nada e não faz nada, porque ela está esperando o dia da eureka, que a Verpom vai cair na cabeça dela, e é isso que ela vai publicar pela primeira vez, para assim arrebentar a boca do balão. Entendi. Entendeu? Aí isso é uma autossabotagem, porque ela fica esperando e não vai fazendo o que ela já pode fazer, que provavelmente é o que vai levá-la eventualmente a uma Verpom. Com certeza. Que é a própria assistência, né, intelectual que vai caminhando para isso. Obrigada. Tá? Quem é que está com o microfone agora? Seria bom você dar uma olhadela aqui na terapeuticologia e falar dos 7 itens que você colocou. Seria bom isso aí. Alô, esse alô? Aí tem mais detalhes. Esse item, que é o primeiro, eu acho que ele é assim, o mais sério, né? Que é esse trinômio aí, que é um trinômio já da Conscienciologia, que é autocrítica, autoincorruptibilidade e autoorganização. Aplicado, no caso, à autoindulgência intelectual. Eu acho que esse trinômio, se for feito assim a ferro e a fogo, ele faz um strike, né? Nessa questão da autoindulgência, porque ele vai em cima do lance, tanto a autocriticidade, o problema da incorruptibilidade e o problema da autoorganização. Então, isso é um lado. Aí tem outros aspectos aqui para serem trabalhados. Por exemplo, que eu falei já com a questão da pergunta do Arlindo, né? Da retilinearidade pensênica. A pessoa aprender a ser mais retilínea. Inclusive, vai ter uma oficina na prova da imagística que vai trabalhar um pouco disso. Vai fazer assim, um simuladão de uma prova de imagística, mas com correção imediata, para a gente poder nos avaliar no sentido assim, do que a gente acertou e que a gente foi retilíneo na observação do objeto e o que a gente desviou demais. E aí a gente vai aprendendo as nossas fissuras pensênicas, né? É uma maneira de trabalhar essa questão. Depois, tem o caso aqui do Código de Cosmoética Pessoal, que é qualificar o nosso CPC. Porque lá no fundo a autoindulgência, ela é, independente de qualquer dificuldade que a pessoa tenha, ela é um problema de falta de cosmoética. Porque, veja, a pessoa pode falar assim, não, mas eu tenho dificuldade para escrever, mas quem não tem? Então, a pergunta é, eu estou enfrentando essa minha dificuldade ou não? E esse é um problema moral, vamos dizer assim, né? Depois tem o processo da energia, que a gente já comentou, que embasa, né, todo esse trabalho intelectual. A expansão dos autodicionários é um aspecto que não foi falado aqui, mas que eu acho extremamente importante, porque é com o dicionário mais rico que a gente consegue fazer associações de ideias mais profundas. E, às vezes, a pessoa ela tem facilidade para escrever. A gente vê lá no Unescom, né? A pessoa chega, ela fala, eu tenho dificuldade para escrever. Aí a pessoa entrega um texto e fala, não, você não tem dificuldade para escrever. O seu texto é coeso, o seu texto é coerente, o seu texto flui, o seu texto é ótimo, você escreve bem. Mas então por que eu não consigo terminar o artigo? Provavelmente porque ela não tem muitas associações de ideias ainda que vão qualificar o conteúdo. E essas associações de ideias, elas podem ser expandidas justo com o dicionário cerebral. Então, a pessoa ela não tem um problema de escrita, ela tem um problema de falta de instrumentos cerebrais, às vezes, que precisam ser burilados para ela ter mais ideia no conteúdo que ela vai trabalhar. Aí tem o caso aqui, o sexto, né, que é a priorização. Esse é um caso que parece que permeia toda a nossa realidade na CCCI, né? O professor Valdo já comentou que nós não sabemos ainda priorizar. Isso provavelmente influencia no nosso rendimento intelectual.
Porque também é assim, né? Trabalhar com a intelectualidade, ela ocupa espaço de tempo. Dá trabalho, é tempo laborioso que você tem que ter. Então, saber mexer com as atividades do dia a dia e ter isso ainda, vamos dizer, íncito no cotidiano, a pessoa vai ter que se virar nos 30, se ela trabalha fora, se ela tem família, se ela, enfim. Mas é possível, né? Se você tiver esse foco. O problema é não perder o foco. E, por último, tem a questão da volição, né? Do querer fazer. O achar que vale a pena fazer, o achar que vale a pena se esforçar nesse sentido para melhorar o rendimento intelectual propriamente dito. Né? Então, isso são... Claro que a gente podia aumentar aqui nessa terapeuticologia, podia aumentar para outros itens. Né? Eu peguei alguns que eu achei importante aí de serem destacados. Agora, Mabel. Oi. Aqui na página 15... lá em posturas, no item 3, decidofobia, no último item aqui, você coloca os questionamentos infindáveis quanto ao público-alvo da obra. Como é que você pensa disso? Você, por exemplo, quando você escreveu o seu livro, você já pensou antes no público-alvo? Ou você deixou a coisa fluir e depois foi vendo para onde ia se direcionar? Como é que você diz isso para uma pessoa que por exemplo, vai começar a escrever o livro, vai pensar nisso agora? Eu, por exemplo, no meu caso, eu já parti do princípio que eu ia falar de conscienciologia dentro daquilo dos meus limites de entendimento, mas o máximo que eu entendia. Ou seja, essa era a minha proposta. Isso quer dizer o quê? Que eu não ia omitir informação em função de um não entendimento possível de um público. Eu ia falar o que eu podia saber naquele momento e acabou. Isso, obviamente, já define um público-alvo. E o público-alvo é quem entende alguma coisa de conscienciologia. Vai ser mais, vamos dizer, acessível à obra do que aquele que está chegando pela primeira vez na conscienciologia e, de repente, não vai entender o seu livro. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que chegaram na conscienciologia e, apesar do meu livro não considero um livro difícil, é um livro até fácil de entender para quem está acostumado, né? Eles não entenderam nada. E eles simplesmente não entenderam. Olha, eu parei. Depois de 3 anos, a pessoa retomou o livro, ela já estava habituada aos termos, à estrutura, né, de escrita da conscienciologia. Ela fala, agora entendi alguma coisa do seu livro. Mas veja, o autor tem que se posicionar nisso. Se ele vai fazer, então, um livro que, vamos dizer assim, ele não vai se preocupar com isso ou não. Ele pode se decidir também a fazer um livro mais popular. E aí ele tem que se prezar a cuidar de como falar, do que falar, e outra coisa, mais do que isso, do encadeamento das falas, para que as premissas anteriores justifiquem o que ele vai falar lá na frente. Porque ele está partindo do princípio que o leitor não sabe nada daquele assunto. Entendeu? Então ele tem que ter essa preocupação na mente, porque ele está falando com um público-alvo novo. Então ele tem que criar todas umas premissas básicas aqui para chegar no que ele quer dizer. Agora, o que acontece? Tem autor que para aí. Ele fala, será que eu vou escrever para quem entende? Será que eu vou? Mas eu não sei ainda. Será qual que é? E aí ele fica assim 6 meses pensando, entende? Então defina, ou é um lado ou é um outro, e faz o que você acha que é melhor. Porque também tem uma coisa, é o primeiro livro. Eu estou falando de livro agora, podia não ser livro, né? Mas é o primeiro livro, de repente a pessoa vai escrever muitos outros livros, então relaxa. Faz esse desse jeito, aí amanhã eu podia ter feito para o outro público, então faz outro para o outro público. Não fica assim, naquela coisa, né, de não se definir, sem saber o que vai fazer, porque daí é pior. Que é para você. Mabel, eu considero que você terá brevemente, com louvor, na realização da sua tese de mestrado, o dia matematístico, compondo a amostra gabaritada de sua competência pessoal, sem qualquer aleatoriedade, transpondo incalculavelmente todos os embaraços estatísticos. Abraço, amigo Jarbas Durso. Muito obrigada. Muito obrigada, já se você puder ajudar, né? Na análise, né, que eu tenho que fazer. Aqui outra. Gostaria de perguntar à professora Mabel Teles
se poderia ampliar o segundo item da politicologia, a lei natural dos excessos desviacionistas. Tá, é a lei natural de neutralização, né, dos excessos desviacionistas. É assim, né? Existe um jargão aí que a gente estava vendo do professor Valdo, né? Que é, como é que é? Das rotinas humanas, como é que é? Eu até escrevi para ele, mas não é a natureza humana, é o rolo compressor das inutilidades humanas. Das inutilidades onipresentes. Onipresentes, então é isso. Então, veja, a vida tem muito disso. E a vida oferece muitos excessos, né? Tudo que não é necessário para aquilo que é prioritário. Então, a nossa sociedade, ela tem muito isso. E isso desvia do foco prioritário, que é a ideia. E quando isso acontece, a forma fica mais forte do que o conteúdo na vida da pessoa. Quando a forma é mais forte do que o conteúdo, há um excesso aí que desvia do megafoco intelectual. Então, é o caso da gente tentar neutralizar essa situação. A literatura é baseada nisso. A literatura é baseada nisso. É chamada literatice. Tudo é isso aí. Agora, a gente tem que ver no negócio de intelectualidade, são os pesos e os valores que a gente dá para o conteúdo e para a forma. E ver atares. E ver atares, é isso. Agora, saber jogar com isso. Gostaria de saber qual é a natureza do espírito. Ele sobrevive à morte do corpo? Ó. Pode se comunicar com aqueles que estão no corpo? E como ter certeza de que numa comunicação mediúnica não é o próprio médico que fala ou escreve? A melhor coisa é você fazer a experiência por você. O parapsiquismo, a pessoa tem que usar o princípio da descrença. Ela tem que vivenciar para criar a sua própria sinalética e as vivências pessoais. Com isso você comprova toda essa realidade. Agora, tenha isso por enquanto como sendo uma hipótese de tentativa e começa a funcionar. Os fenômenos parapsíquicos são autopersuasivos. Eles convencem a pessoa que os experimenta. E é uma maneira definitiva. Isso aí liquida com o assunto. Agora, para isso, tem que vivenciar o processo. Vivenciar, a pessoa tem que se dedicar ao processo. E não pode ser só leitura, é a teática. Começa a trabalhar com o estado vibracional, que ele é a chave, a gazua, abre todas as portas. É uma saída. Mabel? Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre efeitologia. Ainda, você já falou sobre isso, que é o primeiro, o efeito da prevalência da psicomotricidade sobre a intelectualidade. Psicomotricidade aí nós podemos relacionar com soma, forma, intelectualidade, conteúdo. Então, no caso, eu tenho muita dificuldade com soma, com a psicomotricidade. Então, é assim, como se eu pensasse na forma um copo e tenho que botar muita água dentro do copo e não consigo ajustar as duas coisas. Então, quando você falou na questão da carência do sinergismo atributivo, lá quando respondeu para o rapaz, eu pensei nesses atributos conscienciais interagindo entre si. Né? No caso, soma, que é necessário, a minha dificuldade é de colocar a escrita no computador. Né? Eu não tenho dificuldade com a caneta e com o lápis. Se deixar, eu vou longe. Mas tenho dificuldade com a forma do computador. Então, esse sinergismo, há necessidade de se ter para que possa se formar um autor completo, não é isso? Quando o professor falou que ele foi escriba, mas ele também foi autor das suas próprias ideias como escriba, me remeteu, quando ele falou da egrégula, que eu também fui escriba, me remeteu assim, se eu não estou sendo muito, não querendo mudar, né? Deixar minha forma anterior de escriba, só de escrever com lápis, a caneta, seja lá o que for, para voltar a essa forma do computador. Mas né? existe uma saída,
que é você escrever no papel, que é o mais importante para você registrar a ideia, e depois você passa no computador em outro momento, ou pede para alguém digitar. Eu acho que essa solução ela é rápida, entende? Porque, veja o professor Valdo, ele escreve no papel. A maioria do trabalho intelectual dele, ele não faz direto no computador. Ele faz, se eu estou errada, ele me corrige, mas eu vejo ele escrevendo muito no papel, páginas e páginas separadas, e depois ele joga isso no computador. Então, eu acho que você não deve, vamos dizer assim, dar muito valor a esse empecilho. E descubra uma saída rápida para você não ficar aí, vamos dizer, estagnada numa coisa que pode ter uma solução rápida, fácil. Eu também aí me avaliei quando você falou na questão do perfeccionismo e da vaidade. Então eu pensei assim, por que não pegar, porque a Rosa dá prontinha uma chapa, faço uma coisa pequena, coloco o mínimo que eu sei colocar no computador e aos poucos eu vou pede ajuda, Rosa, pede ajuda para alguém. Que enchendo com mais ideias. Porque veja, Rosa, existe uma coisa que é assim, uma coisa é a gente ter dificuldade para digitar e outra coisa é a gente ter dificuldade para criar em cima da chapa da enciclopédia. São coisas distintas. Uma coisa é a digitação, outra coisa é o conteúdo que vai dentro do verbete ou de qualquer outra coisa, entende? Então, primeiro, a gente tem que separar, cada caso é um caso aí, cada problema é um problema, né? Esse problema, por exemplo, da digitação, eu acho bem simples de resolver. O problema de conteúdo, às vezes, vai dar um pouco mais de trabalho. Agora, o processo todo aí é o seguinte, quando a pessoa ela dá muita importância para a técnica de redação, ela está fugindo da realidade. Eu considerei isso como fuga. Isso é fuga. Então não pode, não. Não interessa se é a lápis, se é a caneta, se é teclado, se é isso, se é aquilo. Ou tem gente que gosta, às vezes, de fazer o registro gravando. Eu experimentei o processo de gravação há muitas décadas e joguei fora o processo, que não vale a pena. O negócio todo, por quê? Porque eu vi o processo meu da sinalética, que eu dou muito valor para a sinalética antes de tudo. Então, você pegar uma caneta dessa, com um papel desse, o atrito é o menor que tem desses processos todos. Por isso que eu escrevo diretamente assim. O atrito é muito importante, porque ele segura, ele trava, ele demora, ele impede, é um empecilho. Agora, a fluência da ideia. Com o tempo, essa fluência supera o processo da redação. O processo de redação é moldura. Isso é apenas um jeito. O problema é o conteúdo daquilo que você vai escrever. Mabel. Só um minutinho. O problema é de associação de ideias. Então, Mabel, eu achei o seu verbete, assim, ao mesmo tempo, um diagnóstico, não estou passando assim. Eu acho assim que ele é excelente, ele caiu como uma luva para mim, eu acho que para muitas pessoas. Ele, ao mesmo tempo, fornece um diagnóstico e fornece a profilaxia, né? Então, assim, quando eu li o verbete, poxa, é isso que falta. Eu vi questão de perfeccionismo, vi de vaidade, que o professor falou, fuga, né? Então, vamos fazer as coisas mais simples, embora tendo dificuldade de botar ou forma ou conteúdo, vamos expressar da melhor forma possível. Né? Eu acho isso, Rosa. Faz o que a gente sabe. Se tiver 51% bom, o próximo vai ser melhor. E aí o quinto vai ser melhor e, de repente, você já vai tirar de letra, entendeu? Agora, se quiser chegar ao primeiro com 100%, aquele mega, ultra, super, maxi verbete, e a pessoa nunca escreveu nada, vai complicar a vida dela. Ela mesma se auto-sabota. Né? Muito obrigada. O que eu quero que você fale é na página 15, o item 2 das reações. O fogo factual. É o fogo Então, eu vejo aqui que tem uma coisa que é bem interessante, que a gente inicia e não dá essa sustentabilidade. Então, eu quero que você discorra um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que essa postura aqui, essa reação, melhor dizendo, ela acomete muitos de nós. Ou uns mais, outros menos, né?
porque é assim, chega assim, olha, temos que escrever livro, nós temos que escrever livro, porque nós temos que escrever. Ah, então agora, gente, ó, o próximo ano é só livro. Final de ano eu estou entregando meu livro. Então, veja, a pessoa entra com todo entusiasmo, que é super positivo, sabe? Mas é um pouco ingênuo. É um entusiasmo ingênuo, porque ela não previu que só o entusiasmo dela não vai resolver o problema. Aqui a técnica do devagar e sempre é melhor. Então, o que acontece? Como ela está super motivada, super entusiasmada, ela não previu a primeira dificuldade na frente. Quando a primeira dificuldade na frente aparece, ela desmonta. Ela cai de 4 e ela começa a se distanciar do problema e desiste da obra. Aí, quando você vê, ela já está em outra situação para fazer outra coisa. E aí, no fundo, é uma desistência, porque, vamos dizer assim, ela se frustrou. Ela imaginava que o processo era outro. E ela imaginava que, como se num conto de mágica, se num conto de fadas, o livro ia fazer assim, ou o verbete ia fazer assim. Então, ela não previu o trabalho. E eu acho que isso acontece muito. Tá? Eu acho que acontece muito. E aí a pessoa vem aqui, eu escrevi aqui, ó, o resultado em geral é a frustração e a insegurança crescente. Além, obviamente, do incompletismo autoral, né? Então, isso eu acho que a gente tem que ser um pouco realista em relação à nossa realidade e em relação ao trabalho intelectual. Ele não é mágico, não existe assim uma coisa que vai sair da hora para outra. Ele tem trabalho, gente, é todo dia aquilo lá, e você vai ruminando o tema até que se conclua. E aí, então, se a pessoa tem essa postura, ela vai deixar o entusiasmo de lado, vai botar o pé no chão e vai trabalhar. Vivenciei muita manipulação consciencial ao lado da pessoa manipulada. E gostaria de escrever sobre isso. Mas, no seu livro Profilaxia das Manipulações Conscienciais, você escreve tão detalhadamente sobre o assunto que me parece chover no molhado eu escrever novamente. Pode me auxiliar a resolver esta autoindulgência? Eu acho assim, ó, se a gente fosse deixar de escrever tudo que o professor Valdo já escreveu, a gente não ia escrever nada. Porque se a gente pega a enciclopédia, mais os 700, mais os Homo sapiens e Homo sapiens, mais o Projeciologia e mais os livrinhos, está complicado, né? Então, eu vejo assim, ó, a pessoa, na hora que ela vai escrever sobre o mesmo tema que o outro escreveu, vai ser diferente, porque a experiência de vida dela é diferente, a abordagem é diferente, as associações de ideias são diferentes, as companhias extrafísicas são diferentes, o passadão é outro. Então, veja, vai ser outro livro. O tema é o mesmo, mas vai ser outro livro se você se colocar dentro do livro. Se você quiser copiar o livro escrito, já escrito, não. Mas se você trouxer a sua experiência pessoal e fizer uma abordagem a partir de você, do seu olhar, todo mundo vai aprender. Agora, é o passadão e o presentão. E o presentão. Para ter o futurão. Para ver o futurão. Agora, outra. Sabendo que a autoindulgência intelectual é o maior travão que impossibilita a programação existencial, eu gostaria de saber da verbetógrafa taxpsíquica Mabel, qual foi sua melhor verpom até o momento evolutivo atual? É uma boa pergunta. Eu também estou procurando a minha... Eu não sei, eu nunca trouxe uma verpom. Verpom? Eu estou patinando ainda. Estou vendo se eu vou naquele congresso lá para ter alguma ideia. Não, mas verpom assim, nova, eu não me lembro de ter trazido nenhuma. Eu não tenho verpom. Eu não sou... Não, teve uma vez, até que é legal você falar essa história, eu já contei várias vezes isso. Eu apresentei meu livro, ele ia ser lançado, né? E alguém chegou para mim e falou assim, o seu livro tem verpom? Eu falei assim, não. Ele falou, tipo assim, coitada dessa criatura. Pobre mortal que escreve um livro sem verpom, sabe? Realmente, não tem verpom. Mas é para a gente até entender a natureza humana, né? Mas agora veja, a autoindulgência já é uma verpom. O livro todo já é isso. Sei. Mas verpom assim, Valdo, uma ideia nova. Não, assim, você está falando uma coisa assim muito inédita, ou rara, ou pérola negra.
Mas eu acho que estamos trabalhando para isso, né? Estamos o trabalhando para caminho isso. O nosso é caminho é esse. esse. Eu estou fazendo força, Estamos fazendo força. alguns anos para ver se eu chego numa pérola negra. Ô, Valdo, mas também... Agora, descobri algumas, são vocês. Mas aí também tem um viés verpônico, né? A pessoa pegar ali, ela dá uma abrangência no assunto, que ela traz uma coisa nova. Uma abordagem diferente, né? Uma abordagem diferente pode ser uma verpom. São os detalhes. Então, eu estava pensando o seguinte, você tem dois extremos, ou fazer um livro quen-quen, que é uma loucura, ou querer fazer um livro lá, esse Mega Gescom, super, aí não chegar a nada. A filosofia do meio leva a você fazer alguma coisa, um livro útil. Qual seria esse livro? Qual seria a ponderação para não fugir desses dois extremos? Olha, Arlindo, eu penso assim, faça o seu livro. Faça o seu livro, aquilo que você sabe, aquilo que você consegue, com lógica, com coerência, com encadeamento, bem escrito. Faça o seu livro. E depois você vê. Entende? Não fica muito preocupado em saber se seu livro está aqui, se seu livro está lá. Onde é que está? Não, faz o seu livro. Faz o seu livro e outra, com lógica. Esse é o problema. O problema de livro, geralmente, gente, tem que ter lógica, tem que ter encadeamento, tem que ter coesão. E esse é o problema maior dos livros, sabe? Que a gente vê no dia a dia. Então, não se preocupa com isso. Se preocupa em fazer o máximo que você pode hoje, ponto. Eu acho que vai ficar mais fácil, entendeu? Do que tentar ficar se comparando, tal, porque isso é muito autoassediador, gente. A gente está escrevendo o primeiro livro, o autor está numa pressão danada. Cadê o livro? Cadê o livro? E a pessoa... E ele está certo, porque tem que cutucar. Cadê o livro? Agora, escuta. Vamos abrir um parênteses para a gente esclarecer uma coisa aqui. Mas ele está certo. Vamos abrir um parênteses para estabelecer uma coisa aqui. Nós estamos nessa segunda etapa dos verbetógrafos, analisando hoje, talvez é a quinta mostra que eu estou criando aqui dentro. Então, vocês não podem reclamar nada. Tá ótimo, eu estou criando mostras. Mas eu não sou contra, não. Nos 300 lá, eu já coloquei o negócio das mostras. As mostras. O problema, Valdo, é que a pessoa, ao invés de usar isso positivamente, ela se autoassedia. Até agora, nesse processo, todos foram mostras. Você observa bem. 6 mostras. Os temas que nós falamos aqui, tudo é de mostra. Todas essas são mulheres. São mulheres, Eu estou criando as mostras. Tudo isso. Agora, ainda tem mais um monte aqui. É o que mais tem a mulher. Entende? Mas, Valdo, então, vocês não podem reclamar nada. O que é que precisa? São as mostras mostrarem os filhotes. As suas gatas. Mas o que eu acho, para terminar minha ideia aqui, não se assedia com uma coisa que já é um desafio. Não cria mais problema. Já tem um desafio, entendeu? Eu não quis dizer isso. Vocês podem falar qual a minha, se alguém me perguntasse hoje, eu ia dizer, qual a maior verpom que você já criou? Para ser minhas mostras. Não, eu vou... A pergunta... E eu estou certo. Justamente é para agilizar o livro de todo mundo, não é a pergunta. Claro. Por exemplo, a tua experiência, você chegou numa filosofia do meio aí que você nem foi lá querer... Isso aí, outra coisa que eu penso, mas não é uma lei, né, gente? Tampouco é uma regra. Cada autor vai ver a sua realidade, mas estou falando de livro agora. Por exemplo, se é o primeiro livro... e a pessoa é inexperiente como eu, nunca tinha escrito absolutamente... Gente, eu escrevi meu livro sem ter escrito um artigo. Eu não tinha escrito um artigo quando eu comecei a escrever o livro, presta atenção. Então, eu era extremamente inexperiente. Então, o que acontece? Eu não vou me propor escrever um livro de 500 páginas. E nem de resolver o problema do cosmos num único livro. Eu vou fazer, o que eu falo sempre assim, o pretinho básico. Que seja eficiente, que ajude... que me ajude e que, vamos dizer, e que seja factível de ser publicado. Entende? Mas veja, isso não quer dizer que eu esteja certa nessa minha filosofia. Para mim, funcionou. É claro que o segundo livro a gente vai ter que se
esperar um pouco mais de mim, eu vou me cobrar um pouco mais. Sabe, a gente já criou um pouco de experiência. Mas esse primeiro, eu acho que eu vejo autores se autoassediando demais com isso. Por isso que eu estou falando, já existe a pressão do primeiro livro. Não crie mais pressão naquilo que já existe. Então faz o que dá. Agora, ó, o exemplo está aí. O teletertuliano deve observar. Está a Marina lá, está você aqui, está a Adriana aqui, está a Dulce ali. Todas essas são dessas últimas semanas. As monstras. Tudo defendendo a situação. A Sandra. E a Sandra também está lá. Ó. Só aí tem 5 aqui, agora nesse local. Agora veja. Isso, tudo mostra. Todas defenderam com dignidade e brilho. Vocês são smart. São impressionantes o brilho da turma. Você está vendo aqui? Agora, eu não preciso mais, esse povo não precisa mais. Vocês podem me dispensar. Eu posso me aposentar. Mas só, professor, só fazendo uma parêntese, isso mostra, até certo ponto, que a gente pode dar mais, né? Pode. Porque, veja... É isso que eu quero dizer. Eu sei. E outra coisa, essa turma que ainda não fez, olhem vocês. Tem gente aqui tão antiga quanto vocês, frequentando as tertúlias. O que estão esperando? Como é que fica isso? Então, Mabel... E outra coisa, e os homens? Esses é que são os piores. Então, vai incidir no que eu quero dizer. O pretinho não precisa ser o vestido. Pode ser um terno. O pretinho básico. Pode. Mabel. O pretinho básico está lá. Pode ser um shortzinho. 325 tem, já tem. Biquíni. Pode ser um biquíni. Mabel. Agora, ó, tem outra para você. Essa é da Nina Rosa. Parabéns pelo verbetão. Na página 16, o item 2 da terapeuticologia. Autopensenização, a retilinearidade pensênica. Você tem alguma sugestão para que possamos expandir a retilinearidade pensênica para além do trabalho intelectual, mas no cotidiano? Percebo que o trabalho intelectual absorve, mas fora dele, a mente fica dispersa demais. Eu acho assim, ó, eu fiz um exercício comigo uma vez, e até às vezes proponho para as pessoas, que ajuda, que é você fazer um inventário da sua pensenidade. Então, o máximo que você puder, por exemplo, faça uma semana escrevendo tudo que você penseniza. E dá uma qualidade para esse seu pensene. E veja, depois de uma semana, qual é o percentual de fantasia, de ficção, de viagem na maionese, de, vamos dizer, de coisas negativas, e aí começa a cortar na semana seguinte. Aí, porque é o seguinte, a gente precisa ter autoconsciência dos nossos devaneios para que a gente possa minimizá-los. Então, essa técnica é uma maneira de minimizar, de ter autoconsciência para depois poder combater. Então, faz assim uma semana, você anota tudo. E depois você faz um balanço da sua pensenidade. E aí é até bom, Nina, olha aqui no antagonismo, eu acho que está no antagonismologia. Aí você faz o último item. A sua autopensenização naquela semana foi frutífera ou foi ociosa? Qual é a porcentagem de frutos e qual é a porcentagem de perda de tempo? Aí a gente pode fazer um balanço disso e melhorar. Desde antes do início da faculdade de medicina, eu tinha certo interesse nas práticas orientais e pensava em estudar acupuntura. Porém, durante a faculdade, mergulhei na medicina ocidental. Atualmente, abre-se um leque de possibilidade de estudo e tenho dificuldade em focalizar em alguma área, por gostar de tudo. E, no momento, a acupuntura surge como forte possibilidade de estudo, principalmente por lidar com conceitos de energia. O que o senhor pensa a respeito da acupuntura? Seria um bom foco de estudo? Pode ajudar muita pessoa, é coisa muito séria. Agora, a medicina, do ponto de vista geral, ocidental, da alopatia, é bom examinar, porque você vai estudar com mais detalhes também o processo da fisiologia. Então, isso aí é muito importante também, não pode ser desprezado. Agora, para você, gostaria que a Mabel me esclarecesse melhor o item autoexclusão na página 15, culturologia, linha 4. Pois nesses 23 anos de voluntariado,
Esse tem sido o meu maior desafio. Página 15, Culturologia, linha 4. Nas reações, né? A esquiva das tarefas intelectuais a partir das convicções patológicas autossabotadoras do tipo: eu não sou capaz ou isso não é para mim. Esse aqui nem serenão salva, né? Porque se a pessoa chega à conclusão que ela não vai para aquilo, que ela não quer, que isso não foi feito para ela, acabou. Ela fechou questão e ela, claro que ela se auto-excluiu, né? Isso aqui é um problemão. É um problemão em termos de PROEX, porque a pessoa, a coisa mais chata que tem é você participar de uma PROEX como observador. Então, a pergunta que a pessoa tem que se fazer é: eu quero ser só observador ou eu quero contribuir e participar realmente? Se auto-excluir é se colocar na posição de intermissivista observador. Então, tudo está acontecendo e eu estou assistindo apenas. É ótimo, né? Mas e aí? Então, eu acho que isso vai dar problema para a pessoa lá na frente, depois da dessoma. Se ela participou de algum ambiente que ela podia ter colocado mais a mão na massa, mas ela se auto-sabotou aí com algum autoassédio. Estou estudando faz pouco tempo sobre o assunto TENEPS, pois acredito ter passado por experiências de projeção consciencial. Numa dessas experiências, estava sentindo várias mãos com luzes fortes ao lado do meu corpo, transmitindo energia. Isso seria uma espécie de TENEPS inconsciente? Não, o processo estão ajudando você e vendo o que é que funciona com as energias. Isso não é TENEPS. TENEPS é um método específico, bem categorizado de manifestação. Agora, isso aqui é uma manifestação. Se você se sentiu bem com isso, mostra que está tendo assistência. Então, você deve levar o assunto da TENEPS seriamente à frente. Olha bem o que você está fazendo com isso. Eles estão chamando a atenção. Isso é um alerta, é um chamamento, uma convocação. Quem é mais? Quem é que está com o microfone? Mabel. É lá. Está no seu horário. Mabel, o seu verbete, ele está realmente muito impactante. Então, a sensação que eu tenho é muito boa. E eu quero te perguntar assim, como é que foi para você, porque você vinha numa linha de voluntariado muito ativo, né? E em determinado momento você fez a priorização. Como é que foi esse período, essa transição, essa decisão? E aí entra que você tem aqui no final da fatologia, né? A terceira linha de baixo para cima, a premência de rotinas prioritárias, e na segunda linha, a necessidade de atualização do manual pessoal de prioridades. Como é que foi fazer isso? Primeiro, eu acho que, no meu modo de entender, né, não quer dizer que eu esteja certa aí, Limara, mas eu acho que escrever também é voluntariado. Sabe? Então, Sim, o fato sim. de você trabalhar na enciclopédia, fazer o seu livro, fazer o artigo, também é voluntariado. Só que é Sim, outra. Então, a pergunta, você vinha no voluntariado ativo, você pode voluntariado continuar. administrativo, eu quis dizer. Mas eu estou só pegando esse exemplo porque eu acho que existe uma certa confusão na comunidade em geral sobre o voluntário, sobre a escrita. Que é mais ou menos assim, olha, quem escreve é o povo que já está folgado, já está aposentado. Entendeu? E agora ele já está podendo. Ele já está podendo escrever. O povo da Holociclo é boa vida. Então eu vejo assim, eu não tenho essa. Não estou dizendo que você tenha, tá, Limar? Não é isso, não. Sim, é que eu não tenho essa visão sobre o tema. Eu acho assim, você participar, por exemplo, da enciclopédia e participar de uma atividade como essa que o professor Valdo está trazendo aí há tanto tempo, é um voluntariado. Você publicar um livro para somar esforços no corpus da Conscienciologia é um baita voluntariado. Você escrever um artigo na revista que vai esclarecer um monte de gente, ele é um voluntariado. Então, você pode dizer assim para você, olha, eu agora não estou disponível porque eu estou voluntariando na escrita do que eu tenho que escrever. Entende? Então, eu acho que isso é um primeiro fator
que a gente tem que pensar. Segundo, quando é que eu percebi isso? Um belo dia, numa tertúlia lá no Salão Verde, aí vem o professor Valdo de novo. E ele virou para mim e falou assim: Mabel, você é um desperdício. Você é um baita desperdício. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas eu já fiz muita coisa nessa vida, na área da vontade. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Ele falou, você não fez nada. Você não fez nada. Então... Foi mesmo. Você lembra disso? Aí eu fui para casa e falei, bom, se eu não fiz, eu fiz, mas eu não fiz nada, é porque eu não fiz o que eu devia ter feito. Ou, quem sabe, eu priorizei errado. Então, isso, claro, aí eu comecei vamos dizer assim, a rever os meus valores, eu comecei a rever as minhas metas, eu comecei a verificar as minhas fugas, as minhas omissões, as minhas lacunas, e foi aí que eu comecei a trabalhar. Se alguém aqui acha que já fez muito, vem conversar comigo. Ele me ajudou muito nesse ponto, ele me ajudou demais, entendeu? Agora, hoje eu estou notando um processo, uma sequela, sabe? O Lost não falou nada. Você está com resfriado, qualquer coisa? O que houve com você? Ele está com medo do processo da autoindulgência, será? Precisa de saber por quê. Vocês viram ele falar alguma coisa? Eu não vi. Vocês veem, eu de vez em quando urubuceto a realidade. As reações. Mas pode falar, Alexandre. Mabel, aqui em cima. Eu escrevi várias coisas de Proex. Mabel, eu gostei muito também do verbete, achei, como a Luimara falou, eu achei impactante para mim. Concordo com o Valdo também, que acho que isso é uma verpom, essa ideia da autoindulgência intelectual. E achei bem a tua cara, bem objetivo e claro. A minha pergunta é a seguinte, aqui na argumentologia, aqui, voltando aqui nas posturas, nas 10 posturas, o terceiro item, que já foi inclusive falado, decidofobia, a primeira frase, a eterna indecisão quanto ao tema de pesquisa pessoal. Eu queria saber se isso foi uma casuística própria e se foi, como é que foi isso aí? Na verdade, não foi exatamente uma casuística própria, sabe? Porque quando, por exemplo, eu escrevia o primeiro livro, eu sabia que eu escrevia aquele livro e acabou. Mas a gente vê que existe essa realidade, porque na comunidade, às vezes, e a pessoa ela fica indecisa entre 3, 4 livros ou 3, 4 temas que ela tem interesse, sabe? E aí a gente volta a falar, de lembrar que ela não precisa escrever um único livro. Esse era o teu tema de pesquisa, né? Escreve o primeiro livro. Olha, desses 4 temas, eu estou mais naqui. Ó. Depois que você escrever o seu primeiro livro, você olha os outros 3 que sobraram e escreve o segundo. Então, não precisa ter um dilema como se o primeiro livro fosse o único livro da sua vida. Porque existe essa dúvida, justo, Dung, porque parece para a pessoa que ela só vai escrever um. Entendi. A minha pergunta seria até um pouco antes, não seria nem do livro, seria na hora de você escolher o tema da pesquisa. Você passou por isso antes, né? Exato. De determinar um tema prioritário. O prioritário para você naquele momento evolutivo. Depois você passa para um outro, que seja prioritário na outro momento. Para não ficar, não sofra porque tem 4 temas e não sabe qual é o prioritário. Escolhe um, depois faz o outro. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 65 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 36 votos presenciais e 4 votos online. Hoje teremos recados do Ivo sobre o curso Saúde Consciencial, o Paulo André sobre a prova da imagística, o Alexandre sobre a Biocam e a Kátia sobre a comemoração 10 anos da IAC. Antes com vocês, a Eliana sobre Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós temos um convite imperdível para os amigos da Enciclopédia, que é a participação nas oficinas da Enciclopédia da Conscienciologia, que acontecem nos dias 9 e 10 de março. Serão 8 oficinas que acontecerão aqui no CAEC, e são elas: atualização do cosmograma e cosmograma professora Ami Belo,
etimologística com a professora Mabel Teles, a verbetógrafa de hoje, a sessão Enumerologia com a professora Tânia Guimarães, Remissiologia Neida Cardoso, Infopesquisa Verbetográfica Adriana Lopes, Definição Cristiane Ferraro e Progressões Sinonímicas e Antonímicas com a professora Rosa Nader. Os amigos da Enciclopédia têm o acesso franqueado a essas oficinas, basta que vocês se inscrevam na recepção do CAEC. É imperdível, depois do que a gente vem assistindo aqui na apresentação dos verbetes das nossas colegas. E também as pessoas que querem participar e não são amigas da Enciclopédia podem também se inscrever mediante um custo bastante acessível. Obrigada. Pessoal, muito boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o curso modular Saúde Consciencial, que vai ocorrer agora de 19 e 20 de março de 2011. Ele vai começar no dia 19 e 20 de março. Esse curso ele tem a duração aí, tem 22 módulos. Ele vai de março de 2011 a fevereiro de 2013. Nós vamos ter nesse curso abordagem sobre saúde e consciência terapia, parasemiologia, questões da pensenidade com abordagem consciência terápica, a questão da dessomatologia, a questões de saúde e programação existencial. Antes do curso começar, nós vamos ter um workshop de divulgação no dia 27 de fevereiro, ou seja, domingo agora, das 8 da manhã até ao meio-dia. Quem fizer esse workshop está dispensado depois da inscrição no curso modular. O investimento para o workshop é de R$50. É no mesmo dia da comemoração da IAC, dos 10 anos da IAC, que a professora Kátia vai divulgar daqui a pouco. O workshop é de manhã e a divulgação da IAC é à tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que a maioria de vocês já sabem que há uns 3 anos o serenão australiano esteve aqui no CAEC, extrafisicamente, e fez essa proposta da prova da imagística. Eu queria convidar a todos a fazer uma reflexão. Quem já pensou o motivo dele ter feito essa sugestão? Uma prova para nós estudarmos e desenvolvermos a questão da imagística e da criatividade. Então, eu gostaria de, a partir dessa reflexão, fazer o convite para que todos façam a inscrição na prova da imagística, que vai ser dia 3 de abril. E esse ano, o CAEC está fazendo uma inovação, que vai ser a Oficina da Criatividade Magística, que é uma parceria com a Comunicons. Vai ser no sábado, dia 19. E no dia 20, teremos a Oficina de Qualificação e Aprofundamento da Prova da Magística, que vai ser um simulado da Prova da Magística. No caso, esse evento vai ser só para quem já fez o curso. Tá bom? A prova, quer dizer. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar que esse domingo pela manhã nós teremos a caminhada bioenergética, a Biocan, para aqueles que quiserem exercitar, o soma, o energossoma. Será domingo, então, o próximo, no discernimento, das 8 às 12. Então, as pessoas interessadas se dirigem ao local, com roupas confortáveis, e o valor da inscrição é R$35. Tá? Muito obrigado. Boa tarde. Nesse domingo nós teremos a comemoração de 10 anos da IAC, que vai ser realizada no auditório da OIC, tá? No campus da OIC. O horário foi modificado em função de uma série de cursos que ocorrerão nesse final de semana. Então, para atender várias pessoas que querem participar, mas que também já estão inscritas em alguns cursos, a IAC mudou o horário para as 4h30 da tarde. Então, a partir das 4h30, haverá uma série de apresentações e depois um coquetel de confraternização. Os professores Wagner Alegrete e Nancy Trivelato estarão presentes e os demais voluntários da IAC vão participar virtualmente. Estão todos convidados. Obrigada. De autoria da professora Cristiane Ferraro, teremos amanhã o verbete Resiliência Consciencial. A especialidade é holomaturologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.